Pronto, vamos lá. Antes de começar a leitura, só compartilhar com vocês uma curiosidade de bastidores. Eu sempre tive a informação que o Winnicott não tinha escrito nenhum livro, mas hoje, fazendo umas pesquisas, eu vi que ele tem um livro que ele escreveu somente, que é o Natureza Humana. O restante são compilados de textos dele, né? Então, talvez aí, para quem gosta de ler o Winnicott, como o Thomas Ogden, comece a fazer sentido porque é tão complexo a gente estar lendo o Winnicott, né? Já que tem esse emaranhado aí. Basicamente, quem reuniu os textos dele foi a segunda esposa dele e também uma Masud Khan, né? Tem uma edição agora bem interessante da Ubu, relançou os livros do Winnicott, um box que está muito, muito legal. Só para vocês terem uma ideia, tem a introdução lá do Masud Khan, que é o braço direito dele, mais de 50 páginas. Só a introdução que o Masud Khan fala do Winnicott. Só ler a introdução dele já vale o livro. Enfim, seguimos com a nossa mesma dinâmica. Querem comentar, querem pontuar? Só erguer a mão ou abrir o microfone, ok? Retomando então nosso artigo do Ogden, o nome do livro é Natureza Humana, né? E daí a gente tem mais outras obras dele da pediatria. Esqueci o nome do outro, me deu um branco agora. Mas o que eu estou lendo no momento, pela terceira vez, é o Brincar é a Realidade. Esse é um livro que é o livro que ele escreve depois que a Melanie Klein faleceu. Então ele tem uma escrita diferente. Vamos lá. Bion comenta com o apresentador de um caso clínico, preocupado com os erros que cometeu com seu paciente, que é apenas depois de você se qualificar e terminar sua própria análise, que você terá a possibilidade de descobrir quem realmente é, enquanto analista. Pessoal, a gente já começa aqui com chute na porta já. Vou fazer questão de reler. É apenas depois de você se qualificar e terminar sua própria análise que você terá a possibilidade de descobrir quem realmente é enquanto analista. Claro que aqui a gente, se for da turma mais lacaniana, vai ter um conflito, afinal, eu existo onde não penso, né? Na linha do Lacan, logo o autoconhecimento não seria uma proposta da psicanálise predominantemente lacaniana. Mas acho que a gente pode chegar no meio termo aqui sobre o quanto o nosso percurso de análise é imprescindível. Por que eu falo isso? Analista que vai atender sem fazer a sua análise pessoal cai em armadilhas bem grandes, como diz o Ferenczi. Você acaba não curando a outra pessoa, você acaba usando a outra pessoa. Então, cuidado. Ver também Gabbard e Ogden, 2009. Sobre como tornar-se um analista. No texto, Bion está diferenciando entre aprender a fazer a análise e a experiência de ser e se tornar quem você realmente é, ao atuar como analista. Acrescentaria que tornar-se analista requer desenvolver um estilo analítico, modelo analítico próprio, único, em vez de adotar uma técnica transmitida pelas gerações anteriores. Aqui, embora estejamos na linha escola inglesa, a gente não pode negligenciar que era algo que até o próprio Lacan falava, sobre você encontrar o seu jeito de fazer a análise, ao fazê-lo. Inventamos a psicanálise. E isso para cada paciente, desenvolvendo a possibilidade de respondermos espontaneamente a cada momento, ora usando palavras, ora de maneiras não verbais. Por vezes, a resposta espontânea assume a forma de uma ação. Tais ações são únicas e ocorrem em momentos singulares da análise. Com cada paciente,
não são generalizáveis para o trabalho com todos ou com os outros pacientes. Quando me perguntam, por exemplo, se faria uma sessão analítica na casa de um paciente, quem é que aí já não se perguntou ou até mesmo já não fez? Tá? Eu particularmente já fiz. Se levaria um paciente gravemente doente em meu carro até o hospital? Se me encontraria com sua família ou se aceitaria um presente de um paciente? Digo sempre, depende. Eu tive um caso de uma analisanda que eu levei até a porta do consultório da psiquiatra dela. Ela estava no estado psicótico e para ela era questão de exorcismo. E aí, conversando com ela, eu mencionei para ela o quanto seria importante, naquele momento, ela visitar a psiquiatra dela. Naquele momento, eu levei ela até a porta do consultório da psiquiatra. Enfim, por isso que esse depende aqui, eu compactuo em gênero, número e grau com Thomas Ogden. Um comentário de Bion a um trabalho clínico expressa de maneira particularmente vívida seu pensamento ontológico. A pessoa que apresenta o caso diz que seu paciente psicótico lhe contou haver tido um sonho. E Bion pergunta, por que diz que são sonhos? O apresentador do caso, atônito, responde, porque ele me diz isso. Pouco depois, Bion descreve como poderia ter falado com o paciente uma forma que toca seu estado de ser. Então, por que o paciente procura um psicanalista dizendo que teve um sonho? Posso me imaginar dizendo a um paciente, onde você esteve ontem à noite? O que você viu? Se o paciente dissesse que não viu nada, simplesmente foi dormir, eu diria, bem, ainda assim quero saber para onde você foi e o que viu. Nota a profundidade desta frase aqui, né? Lembrando, a psicanálise ontológica visa o existir, né? Onto vem disso. Eu preciso existir previamente de desejar. Aquele sujeito que, por sua vez, não existe, ele não conseguiria ou não conseguirá desejar. Então, essa é a proposta do Bion e da linha mais ontológica. Colegas, alguém quer pontuar algo, quer compartilhar algo, algum insight? Quem deseja fazer uso da palavra? Ok? Parto do pressuposto que seguimos mais um pouco. Nessa passagem, Bion imagina conversar com o paciente sem se concentrar no conteúdo que o paciente chama de sonho, mas em seu estado de ser. Para onde você foi? Onde você esteve? Quem era você? Quem se tornou quando entrou na cama? Essa me parece uma forma muito hábil de participar de uma conversa com um paciente psicótico acerca de seu estado de ser enquanto dorme. Então, vamos para a próxima etapa aqui. Eu só deixaria aqui um ponto quanto à parte anterior, porque na psicose, pelo menos foi o que eu aprendi na linha do Lacan, o psicótico não produz metáfora, né? Então, eu tomaria certos cuidados e ligaria o alerta do depende, tá? Eu iria por esse lado. Psicanálise ontológica e as teorias das relações objetais. Para os teóricos das relações objetais, como Freud, em alguns de seus escritos, além de Farben, Guntrip e Klein, as alterações nas relações de objetos internos e inconscientes, bem como a resultante mudança nas relações objetais externas, constitui o meio através do qual ocorrem as mudanças psíquicas. Para Freud, 1917, 1957, Klein, 1946, 1975,
Farbem, 1944 e 1952. O Farbem, se eu não estou equivocado, é ele, que era um analista muito introspectivo. Tem um episódio dele muito peculiar, que ele está num percurso de análise com Analisando, e chegou um ponto que ele sentiu que eles estavam muito nesse mundo interno, de forma muito introspectiva, e o Farbem é esse cara, ele botava uma mesa entre ele e o Analisando. Teve alguns casos que é mencionado isso. E que ele sugere ao seu Analisando ir fazer análise com o Winnicott, porque ele acreditava que já teria chego no máximo que eles poderiam trabalhar juntos. Né? Então, nota que um analista bem interessante de nós estudarmos. Tá? E também Guntrip, para citar apenas alguns teóricos das relações objetais. Essas relações internas assumem a forma de relações entre partes clivadas e reprimidas do ego. Para Farbem, essas relações são internalizadas dos aspectos insatisfatórios da relação real com a mãe. O mundo de objetos internos é um sistema fechado de relações viciadas com objetos internos, tanto tentadores como rejeitados. Desde a infância, uma força motriz do indivíduo é o desejo de transformar as relações objetais maternas insatisfatórias e internalizadas em relações satisfatórias, caracterizadas por sentimentos de amor da e pela mãe, e pela sensação de que ela reconhece e aceita esse amor. Isso liberta o paciente do circuito fechado das relações objetais internas e permite a entrada dele no mundo de objetos externos reais, que é o objetivo da psicanálise. Ou seja, aqui a gente pode fazer um correlato com o Winnicott, que tudo que a gente trabalha é para que você seja somente mais uma criança entre outras crianças. Ou seja, um processo de desnarcisização, um processo de interação para com os outros. Tá? Então, acredito que o Farbem vem nesse lado. Alguém lê de forma diferente? Alguém gostaria de pontuar algo aqui sobre esse trecho do Ogden? Michel, olha, eu não vou pontuar, mas eu vou colocar aqui minha dúvida, porque como eu estou muito mais ligado às leituras lacanianas, a escola inglesa acaba me dando certo nó, sabe, na interpretação. Então, vou deixar minha questão no sentido dessa, como é que eu posso dizer, dessa construção, né? Dessa última parte do parágrafo, desde a infância, uma força motriz do indivíduo é o desejo de transformar as relações objetais maternas insatisfatórias e internalizadas em relações satisfatórias. E eu fiquei pensando no seguinte, fiquei pensando naquele afeto que a criança tem de uma certa inadequação ao desejo da mãe, e na tentativa, né, de, por exemplo, se adequar a esse desejo, acaba, por exemplo, criando determinado padrão de comportamento, às vezes introspectivo, às vezes mais realizador e por aí vai, mas sempre ligado a esse desejo. Só que eu fiquei aqui pensando nessa construção quando ele fala o seguinte, olha, é, desde a infância, né, existe esse movimento de busca por uma construção de relação satisfatória, e aí ele termina dizendo que isso liberta o paciente do circuito fechado de relações objetais internas e permite a entrada dele no mundo dos objetos externos reais. Isso, para mim, eu não consegui entender. Me pareceu um salto no Oh, raciocínio, e, uh-huh. e eu queria ouvir vocês mais, já que vocês estão lendo há mais tempo, né, o material. Doutora Cristiane Carvalho, por obséquio, faça uso da palavra. Bom dia a todos. Talvez, João, não sei, vamos lá, Michel, Vamos ajuda a junto, vamos gente, construir porque essa aqui, pergunta que o gostei. João fez foi bem interessante, porque Bion fala que existem os psicóticos, existem também um estado psicótico.
esse estado psicótico, porque o psicótico, para colocar o objeto interno para o externo, para fazer um significado, é mais difícil, talvez. Agora, quando você está no estado psicótico, essa relação que você, esse significado que você tira o objeto interno e coloca no externo, talvez seja nesse estado, não de fato um psicótico, mas um estado psicótico de um paciente. Eu iria, eu não tô, eu não consigo ver exclusivamente na minha concepção, tá? Exclusivamente a questão psicótica. Eu tô vendo o sujeito como um todo, como uma fase, tá? É que na minha cabeça eu construo o narcisismo primário visa o secundário. Eu vou pegar da onde o João colocou e a forma que eu entendi, tá? Vamos pensar aqui, o mundo de objetos internos é um objeto fechado, relações viciadas, interno, tentador, rejeitados. Desde a infância, força motriz é o desejo de transformar relações objetais satisfatórias internalizadas, relações satisfatórias caracterizadas por sentimento de amor e pela mãe, sensação, reconhecer esse amor. Eu penso da seguinte forma, o fusionamento mãe-bebê, o ego ideal, narcisismo primário, eu estou junto, eu quero agradar a mamãe, eu quero ser aceito pelo amor dela, aquilo que ela não gosta, eu tento, de certa forma, tornar que ela ainda goste de mim, eu quero continuar sendo essa pessoa que esse meu núcleo deseja que eu seja. Eu entendo dessa forma. E o que a gente, no percurso de análise, visaria libertar o paciente do circuito das relações objetais internas, desse mundo fechado, eu, mãe, somos um só. E seria uma estrutura, então, mas eu penso do narcisismo, tá? Eu tô pensando nesse aspecto aqui, um circuito fechado, mãe e bebê junto, e eu iria para a questão tentar, o objetivo seria entrar no mundo real, no sentido de eu começo a sair desse mundo interno e vou para o mundo externo. Eu leio dessa forma, do ego ideal, até que eu vou chegando eu estou mencionando o período de latência, tá? Eu leio dessa forma, eu começo o estágio do espelho no primeiro momento, eu, mamãe, e mamãe nomeia, mas ao mesmo tempo eu quero sair do que a mamãe nomeou e quero descobrir na latência as relações com ser mais uma criança entre outras crianças e não exclusivamente o que o meu mundo fechado, mãe, bebê, determinou para mim. Minha fantasia com aquele núcleo fechado, mas eu consegui levar para fora isso. João, eu leio dessa forma, meu caro. Michel, você me fez pensar pela Uhum. via do que a gente poderia chamar de um certo descolamento, então. Uma Descolamento desses desnarcisização. objetos. Isso, esses objetos que são internos, de alguma forma eu elaboro, e no que eu elaboro em análise, eu posso dizer que, por exemplo, como a gente sabe que a mãe é um dos elementos mais falados em análise, a gente sabe que a mãe é alvo de ódio, é alvo de amor, e muitas vezes o sofrimento vem de uma relação com a mãe em que a mãe é o algoz, né? A mãe é a boca de jacaré, como Lacan Lacan. traz, né? Uhum. Então, eu fico pensando que no processo analítico, então, eu elaboro, transformo esse objeto interno que é idealizado, que é cheio de afetos e atravessamentos, em uma mãe que é real, por exemplo. Eu estou olhando Satisfatória. agora, e é isso, eu estou olhando minha mãe, só que agora não como a minha mãe, mas como um ser humano, que tem uma história, que é diferente de mim, e por aí vai. Então, nesse sentido, eu consigo pensar numa libertação do circuito fechado das relações objetais internas, Sim. porque eu começo a me libertar daquilo que é meu em relação à mãe. Eu vejo dessa forma, João. E aí eu trago o Bion para a nossa conversa, quando a gente tem o analista como essa mãe infalível, em cima de um totem, pedestal narcísico, e ele vai descendo e vai sentando na poltrona na frente do seu analisando. E assim os dois passam a trabalhar no mesmo lugar
e não num lugar extremamente, a mãe suficientemente boa, né? O que o Thiago falou, e antes de passar aqui para a Rita, vale pensar o que a Klein fala sobre reparação, né? Quando a mãe falha, ela se permite reparar. É aquela mãe que diz, olha, eu errei, desculpa. Então, nesse caso, tu já sai desse totem. Rita, por obséquio. Bom dia para vocês. É uma pergunta aqui, né? Seria ele elaborar, né, esse mundo interno, elaborar saindo, né, separando da mãe, né, para viver o seu próprio desejo. Seria? Seria, eu acredito que sim, eu vejo dessa forma, seria sair desse ciclo fechado interno, afinal, imagina, se tu tem uma casa, porque o Winnicott, ele é, tanto alguns autores falam que até o id para o Winnicott é ambiente. Né? Aqui a gente pode falar que é uma desconstrução, né? Sim, dá para gente pensar nessa desconstrução. A única coisa que eu penso que a gente tem que ir com uma certa cautela é aí para entender qual é a estrutura daquele sujeito, para ver se ele tem a capacidade de ser desconstruído. Se ele tem um mínimo suficiente para ser desconstruído e poder reconstruir algo, né? Porque se a pessoa está muito vulnerável, ela não tem capacidade. Mas essa desconstrução precisa deixar ele chegar lá, né? Ele se descobrindo e ele mesmo vai elaborar e desconstruir. Não, acho que não parte do analista e empurrar, né? Não, pode ser suporte, Rita. E suporte, andar ao lado, Suporte. né? Isso. Ali isso. sustentando até que ele consegue elaborar e dar a mudança interna. E vale frisar quem está na clínica, e nós temos atendido naturalmente, é uma clínica narcísica, predominantemente, não edípica atualmente, o Elberman fala isso, você sustentar um lugar de muita raiva, de muita intensidade, que é a clínica narcísica, não é fácil. É mais fácil você pegar e dizer, não, deixa que eu vou lá e falo com tal pessoa. Deixa que eu vou lá e resolvo. Daí não é esse o nosso lugar. Não é esse o nosso lugar. Tá? Então, eu leio dessa forma, tá? Se os colegas tiverem uma outra forma, eu faço questão de ouvir e a gente vai construindo junto. Mas eu vejo da forma, como eu te falei ali, João, um certo descolamento, né? Tanto que o objeto transicional é exatamente isso. É você introjetar o que é suficiente e tocar o barco. Agora a gente visita a Klein, 1961 a 1975, que é uma teórica das relações objetais. Diferente de Fairbairn, as ansiedades do paciente derivam dos perigos que emanam das relações objetais internas e fantasiosas. Fantasias inconscientes. Manifestações psíquicas do instinto de vida e de morte. Lembrando aqui, né, a Klein, ela chega numa parte muito arcaica do ser humano. A Klein tem essa característica. Frequentemente concernem ao que ocorre dentro do corpo da mãe analista, por exemplo, os ataques aos bebês ou pênis do pai dentro da mãe. Essas ansiedades primitivas se manifestam na transferência e podem ser interpretadas de uma forma que soe fiel à experiência do paciente e ajude a diminuir as ansiedades persecutórias e depressivas que impedem o crescimento psíquico. Lembrando, né, posição paranoide e esquizoparanoide. É assim que a Klein trabalha, esquizoparanoide é a parte, ela fala muito de cisão. O objeto mal é jogado para fora e passa a te perseguir. A Klein tem essa questão. A teoria das relações objetais de Klein difere de Fairbairn
em vários aspectos. A diferença principal está na maneira como Fairbairn vê as relações objetais internas. Vamos ver qual é a diferença. Como internalizações das experiências insatisfatórias factuais na relação bebê. Nota que o Fairbairn, pelo que eu estou lendo aqui, ele tem muito a questão do, para existir dentro, previamente teve que estar fora. Né, o raciocínio parecido com o Winnicott. Por sua vez, Klein vê as relações objetais internas como fantasias inconscientes, derivadas da experiência de inveja do bebê. Essa palavra para Klein é fundamental, tá? Inveja do bebê. A principal manifestação psíquica do instinto de morte. Não considero Winnicott e Bion teóricos das relações objetais. Quem fala que o Winnicott é relação objetal é o Greenberg e Mitchell, uma obra bem interessante, tá? Mas vale lembrar que o Winnicott fazia parte do Middle Group, grupo do meio com Bowlby e Massoud Khan. Raramente em suas obras, esses autores se referem a relações objetais internas. Olha o meio. Não é sua preocupação compreender e interpretar relações objetais internas patológicas, nas quais o paciente está preso. Sua abordagem centra-se na gama de estados de ser experimentados pelo paciente. Lembra, desde o início do nosso texto a gente está vendo isso aqui? Experimentado. Na experiência, experimentado. E aí, quando a gente vê a escola húngara do Ferenczi, também tinha essa lógica, e que a gente encontra hoje no Gabor Maté também, pelo paciente e por seu analista. E na gama, voltamos aqui. E na gama de estados de ser que o paciente ou seu analista é incapaz de experimentar. Para os teóricos das relações objetais, o crescimento psíquico envolve libertar-se das ansiedades persecutórias e depressivas geradas no mundo de objetos internos, a Klein, ou libertar-se dos laços viciantes entre objetos internos para que seja possível relacionar-se com objetos reais, Fairbairn e Gumtrip. Né? Aí eu volto para o exemplo que eu havia dado para vocês. O separar-se nesse descolamento winnicottiano. Né? Essa é uma lógica que a gente pode pensar. Como descrevi para Winnicott e Bion, a necessidade humana mais fundamental é ser e tornar-se mais plenamente si mesmo. Por isso aquela pergunta constante do Winnicott: quem você está se tornando? Mais plenamente si mesmo. O que, a meu ver, envolve tornar-se mais presente e vivo para os pensamentos. Aí eu trago o Bion para a conversa, o viver em ó, a experiência dita e sentida ao mesmo tempo. Para os pensamentos, sentimentos e estados corporais. Tornar-se mais capaz de sentir os potenciais criativos e encontrar formas de desenvolvê-los. Sentir que se está a pronunciar ideias próprias e a exercer a sua própria voz. Tornar-se uma pessoa maior, talvez mais generosa, compassiva, amorosa ou aberta ao relacionar-se com os outros. Desenvolver mais plenamente um sistema de valores e um conjunto de padrões éticos humanos e justos e assim por diante. Me parece que aqui está muito dito através do Ogden, né? Eu só, para mim, né, é claro que eu sempre gosto de lembrar, na minha concepção, psicanálise é ética, sugestão é moral. Então, na minha concepção, eu abriria um parênteses aqui para ouvir esse ponto e botaria um depende aqui, tá? Para ver qual é o... para não estar contaminado de muitos valores que seriam pessoais. É o que eu abriria um parênteses para a gente pensar. Colegas, alguém quer pontuar algo, algum insight, alguma contribuição enquanto toma água?
Cristiane, por obséquio. Falando desse trechinho aqui de cima, o que a gente vê dentro de uma análise, e tanto uma análise pessoal, como a gente analisa as outras pessoas, é que as pessoas vivem para si, e no mundo em si. Eu tenho aquele mundo e os objetos internos que fazem sentido para mim, que aí eu projeto de alguma maneira para outras pessoas, e quando a gente projeta para o externo, é onde se dá a relação interpessoal. E eu acho que esse trecho traz muito isso, de quando você se põe em análise, você coloca para fora aquilo dos seus objetos internos, para que ele melhore a relação interpessoal num outro olhar. Deixa eu Talvez seja complementar. isso, não sei. Não, eu acho que tu deu um insight muito bom aí. Vamos pensar aqui, inclusive trazendo o Gabbard, Glenn O. Gabbard, da psicodinâmica psiquiátrica, para a nossa conversa, que ele conversa muito com Ogden. Vamos pensar da seguinte forma, aquele exemplo clássico que eu gosto de dar. A pessoa te olha, dependendo da estrutura em que ela está inserida, ela me olha com olhar persecutório, ela me olha com olhar de desejo, ela me olha com olhar de julgamento e me culpando. Então, nota que em nenhum momento eu botei o externo na equação. Não foi ele que me olhou por ele, eu não sei o que ele pensa, mas eu leio ele através do meu olhar. E aí, quando a gente fala de narcisismo primário, a gente está falando de eu mesmo, agora eu vou botar uma palavra com cuidado, minhas pulsões, porque aí pulsão é mais Freud e Lacan, mas enfim, eu mesmo, minhas pulsões e minha fantasia. Agora, quando eu tenho narcisismo secundário, que é a latência, que é entender o outro não como objeto, mas como sujeito, eu entendo que eu mesmo, minhas pulsões, minhas fantasias, mas existe um outro com seus desejos, e aí a gente pode mediar essa relação, vendo o outro, como a Vanessa escreveu, começa a ver como sujeito. E se o analisando tem dificuldade de nomear o que sente, né? Esse é o ponto que a gente chama o Bion para conversa, né? Antes de falar qualquer coisa, devemos tornar pensável. Lembrando na carta do Fliess, 1950, a carta 52 ou 56, de 1896 do Freud, se eu não estou equivocado. Freud para o Fliess. Antes do inconsciente, pré-consciente e consciente, temos a questão da percepção, o tornar pensável. Então, se ele não consegue o que sente, aí a gente chama o Bion para conversa, para, através de reverie, tentar tornar pensável. Igual aquela mãe que olha para o bebê e diz, nesse momento o que você sente é cólica. Nesse momento, será o que você está sentindo é uma dorzinha no dedão do pé. Enfim, né, o tornar pensável. Então, nota que enquanto o Lacan e o Freud, a gente está falando do raciocínio do 3, né, o raciocínio triangular e edípico. A Klein é o raciocínio do 2, mãe-bebê, a díade. E o Winnicott vai mais para o raciocínio 1, que é o raciocínio eu preciso existir, para depois ir seguindo. Existir rumo a desejar. Não só as relações objetais internas inconscientes são raramente mencionadas por Winnicott e Bion. Winnicott raramente faz menção ao inconsciente e Bion cria uma nova concepção da natureza do inconsciente. Estados de ser infundem todos os aspectos do ser, transcendem a divisa entre aspectos conscientes e inconscientes da mente, entre o dormir e o acordar, entre a vida dos sonhos e a vigília, entre partes psicóticas e não psicóticas da personalidade. Deixa eu voltar aqui que eu li rápido demais. Não só as relações objetais internas, inconscientes, são raramente mencionadas por Winnicott e Bion. Bion raramente faz menção ao inconsciente. E Bion, Winnicott raramente faz menção ao inconsciente. E Bion cria uma nova concepção da natureza do inconsciente. Estados de ser
infundem todos os aspectos do ser, transcendem a divisa entre aspectos conscientes e inconscientes da mente, entre dormir e acordar, aqui estamos falando da Reverie, entre vida dos sonhos e vigília, entre partes psicóticas e não psicóticas da personalidade. Deixa eu só ler o que a Regiane escreveu e eu passo para a Cristiane. Isso conversa muito com Bion, quando ele fala das partes psicóticas e não psicóticas coexistindo na personalidade. Aí o psicotizando o que a Cristiane havia falado antes. Não somos divididos em categorias fixas. Estamos continuamente oscilando entre formas mais integradas ou mais fragmentadas de existir. Compactuo, tá, com o que tu estás dizendo, Regiane. Cristiane, por favor. Na verdade, é uma pergunta daquele trecho mesmo que você releu, que fala assim, o Winnicott raramente faz menção ao inconsciente. Aí a minha pergunta é, o que é inconsciente para o Winnicott? Porque eu realmente fiquei perdida nisso. O que é? Porque o inconsciente, vai lá, vamos voltar para Freud, é uma estrutura, faz parte de uma estrutura psíquica. E me explica tá, olha isso. só, não, olha só, agora se eu fizer isso, eu vou dar um spoiler que não vai ser legal. Então, eu vou me privar nesse exato momento de te dizer, porque no dia 27, às 8 da noite, a gente começa um estudo de 6 meses que eu estou lendo junto com o Felipe, estudando desde os pré-socráticos até o pessoal atual, o que é inconsciente. E se eu falar agora, vai acabar com a cereja do bolo, porque a gente está fazendo com tanto carinho esse curso de toda a turma, que daí o Felipe vai me grudar pelo pescoço, tá? Tá bom, eu vou falar, porque eu sei que eu vou fazer esse curso, então ok, eu vou te perdoar por isso. Tá, eu vou deixar isso, os colegas passam suas pesquisas, mas no dia 27, às 8 da noite, a gente começa. Eu não posso falar agora, senão seria injusto com... Não é um mês que a gente está 6 meses com isso. Tem até a gente passou pelo Fairbairn, pela turma toda. Tá? Então, vou privá-los nesse momento. Se algum colega que não seja eu queira falar, eu deixo a palavra aberta. Mas eu me eximo nesse primeiro momento. Ilustrações clínicas de psicanálise ontológica. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Quanto ao trecho anterior, agora falando não de inconsciente, mas podemos ver aqui o que falamos um pouquinho da Reverie, né? O sonhar acordado, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Ilustrações clínicas de psicanálise ontológica. Psicanálise ontológica é sempre lembrando, pessoal, o que a gente leu lá no início. A psicanálise ontológica, ela não sobrepõe, não é ontológica e epistemológica, as duas vão se entrelaçando, porém, há uma predominância em certos momentos para cada uma das escolas, se é que podemos chamar de escola, né? Mas o modo de pensar a psicanálise. Psicanálise ontológica é uma concepção que, como toda compreensão da psicanálise, pode endurecer e tornar-se uma ideologia irracional. Psicanálise ontológica é uma dimensão da teoria e da prática analíticas que coexiste com muitas outras dimensões. Portanto, formas de pensar, incluindo, mas não se limitando a uma dimensão epistemológica. Né? Nota que ela não exclui, ela só não se limita. Entretanto, como disse antes, também é verdade que, para mim, existem grandes setores do pensamento e da prática analíticos que são de natureza predominantemente ontológica
e outros que são de natureza predominantemente epistemológica, né? Haja vista Freud e Lacan epistemológico, Ferenczi e Winnicott ontológico, podemos talvez pensar dessa forma. Agora vou ilustrar brevemente usando vinhetas clínicas. O que quero dizer ao referir-me à dimensão ontológica da psicanálise? Deve-se ter em mente nesta parte que minhas intervenções têm o propósito de servir como ilustrações que pertencem a determinado paciente apenas, em determinado momento de sua experiência analítica. Não representam uma técnica analítica. Creio que a adesão rígida de um analista a qualquer conjunto de regras da prática clínica, por exemplo, a técnica de uma escola psicanalítica não apenas é percebida como impessoal pelo paciente, mas também limita a criatividade do analista no trabalho com seus pacientes. Falo com cada paciente de maneira diferente. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aquele pensamento daquela psicanálise contemporânea semeada pelo Ferenczi e o Otto Rank entre 1923 e 1928, em um texto intitulado Psicanálise Contemporânea. Estamos vendo aí o André Green, quando o André Green fala que a psicanálise é uma Babel de vários autores e chancela o que a gente chama hoje de psicanálise contemporânea na década de 80, e que a gente vai culminando ali em pensadores, infelizmente faleceu em 2024, como Roosevelt Cazorla, que defendia que o psicanalista contemporâneo, ele é multifacetado nas escolas. Porque em vez de o seu analisando se adequar a você, você se adequa ao seu analisando, tá? Ou paciente, como eles costumam tratar. Então é nessa lógica que o Ogden defende e trabalha. Ora tu vai chamá-lo como pós-bioniano, ora você irá chamá-lo como pós-winnicottiano. Vocês vão observar isso muito no... Eu já vi autores botando o Ogden na cadeia winnicottiano, já vi outros botando com pós-bioniano, já que ele fala da Reverie, do Bion. Esse assunto não basta para você? O paciente é um homem de 30 anos, com vários anos de análise, que teve uma briga com o pai e não falava com ele há um ano. Havíamos discutido essa situação de diversas formas em nosso tempo de trabalho juntos. Pouco antes do final de uma sessão, comentei: esse assunto já não basta para você? Nesse fragmento clínico, disse ao paciente de modo bastante condensado que continuar a não falar com o pai era uma maneira de ser que não mais refletia a pessoa em quem ele se tornara no decorrer do trabalho analítico. Não falar com o pai podia condizer com a pessoa que ele foi, mas não com a pessoa em que ele se tornou. O paciente ligou para o pai naquela noite. O pai também havia mudado. Esse é um ponto legal para nós pensarmos a clínica nesse exato momento, tá? É muito comum a pessoa dizer: eu mudei. Mas trata os demais como se os demais nunca tivessem mudado, que os demais tivessem ficado congelado naquele lugar do tempo do trauma, como se ficasse congelado naquele momento factual lá, né? Então nota que aí a gente fala desse processo. Se você mudou, o que impede você, Alecrim Dourado, de entender que os outros também podem mudar, né? E aí a gente sai do sistema copernicano e talvez o Kepler com as elipses faça mais sentido. O pai também havia mudado e recebeu bem a ligação do filho. Nos meses de fechamento da análise, o paciente me disse que nunca esqueceria o que lhe dissera. Esse assunto já não basta para você?
O momento na análise em que ele se referia representou menos uma compreensão de alguma coisa e mais uma experiência que alterou algo fundamental para quem ele era. Deixa eu ver o que a Vanessa colocou. A Regiane já foi. Concordo demais, a psicanálise está em um momento de transição, a Vanessa colocou. E acredito que em virtude dessa capacidade de se transformar, ela está aí há mais de um século. As pessoas mudam, mas continuam pessoas. Isso daí, pessoal, vale para o nosso pensamento até como profissional. É muito comum, quem estuda psicologia vai compactuar comigo. Quando a gente está num curso de psicologia, é muito comum o pessoal dizer, não, olha, a psicanálise ela está ultrapassada, e começa a falar do Freud. E aí, poxa, vai quem estuda psicanálise e fala para os colegas, não, coleguinha, depois o Freud, teve o Lacan, teve a Klein, tem o Fairbairn, tem o Winnicott, tem o Mogli, tem o Antonino Ferro, tem o Recalcati, enfim, tantos outros. Mas eu estou falando por mim, tá? Quando eu falo de TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, vem na minha cabeça o Aaron Beck. Então, nota que eu também estou negligenciando que a própria TCC não é Aaron Beck. Ela também tem outros teóricos. Que a ACP tem outros teóricos. Né? Perfeito, João. Será muito bem-vindo quando optar estar conosco. Então, notem que sempre nós temos essa questão de, como diria o Sartre, o inferno são os outros. E o nosso trabalho de desnarcisização consiste de entender que talvez as outras pessoas também seguem vivendo e estudando. Vamos seguindo mais um pouco. Um momento na análise, ok, compreensão de alguma e mais experiência alterou algo fundamental. Pessoal, alguém quer pontuar algo, compartilhar algo nesses últimos instantes de hoje? Michel, aí quando ele fala assim de que o pai mudou, é muito natural que quando nós mudamos, o outro também muda, né? Concordo plenamente, Rita. Se você tem um problema em casa e você muda, a casa também muda. Alguma coisa muda ali, né? Porque é relacionamento, né? Relacionamento, ele não tem... Oi. Não, eu ia dizer que tudo muda, desde que a sua postura não seja uma postura muda. Entendeu? Uhum. Mas até ser mudo é um sinal, não é? Faz sentido, é um sinal. Se você um dia, você chega em casa, um dia você é extrovertido e um dia você chega introvertido, a família percebe. E a gente conhece bem a família, né? O que aconteceu, né? Se está alegre demais ou se está triste, a gente percebe, não precisa falar. Rita, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Talvez alguns colegas já tenham ouvido eu falar isso, mas eu acho que vale de novo. Um episódio que ocorre entre Sherlock Holmes e o caro Watson, ambos vão fazer um acampamento no meio da mata. Lá pela tarde da madrugada, o Sherlock cutuca o Watson e diz: Watson, o que significa aquela estrela para você? Olha, do ponto de vista astronômico, ela faz parte do cinturão de Órion, né? É a estrela Alnitak. Do ponto de vista químico, ela é composta por carbono. Do matemático, representa 1 entre bilhões. E assim ele vai permeando várias ciências. E o Sherlock interrompe ele e diz: não, Watson, significa que roubaram a nossa barraca. Se você consegue estar olhando o céu, é isso que está acontecendo, Watson. Portanto, aí uma vida que muitas vezes basta ser bioniano e sentir, em vez de querer racionalizar o tempo todo. Né? E aí, como falou da questão de a pessoa muda e ser observada dentro de casa ou não, pode ser essa barraca que está ou não presente, né, Rita?
É uma incógnita, né? Quando você é uma leitura, você não sabe, a pessoa não disse, então... Lembrando que, claro, que comunicação e linguagem não é só palavra, não é só voz, né? Existem outras formas também, né? Mas só vou ler mais um trechinho para a gente finalizando aqui. Claro que está. No início de nosso encontro analítico, a senhorita Ellie sentou-se na cadeira. Seu rosto empalidecido começou a chorar copiosamente e disse: Estou aterrorizada de estar aqui. Respondi sem planejar: Claro que está. Minha resposta espontânea, dizendo algo que nunca havia dito a qualquer outro paciente. Pareceu-me, naquele momento, uma maneira de aceitar totalmente o estado de terror da paciente. Olha o susto aqui que a gente falou ontem. Se eu tiver perguntado o que está assustando você, ou dito, conte-me mais, penso que a paciente teria sentido que eu estava me afastando da intensidade de seu sentimento, pedindo a ela envolvimento num processo secundário, visando encontrar motivos e explicações no lugar de experimentar a maneira pela qual ela se apresentava para mim, contando quem era naquele momento. Ver Ogden, ok, 2018, para exploração mais aprofundada dessa experiência. Olha o que é uma experiência. Estou aterrorizada de estar aqui. Claro que está. Olha como ele quebra toda a previsibilidade nessa frase aqui. Cristiane, por obséquio. E é bem interessante essa fala, porque a gente estudou ontem, estava conversando sobre a questão da angústia, né? Eu não sei, eu senti um terror por estar aqui, essa angústia que na hora ela não sabe o porquê, né? E essa tradução que a Jane trouxe ontem do terror casa muito, e esse caso trouxe isso, casa demais com a angústia, né? O terror, que no momento você não consegue nomear, é a angústia, né? E ele não convida ela para racionalizar. Ele só entra no jogo de sentimento. Estou sentindo também. Ou seja, estou falando do campo analítico. Claro que está. Ou seja, eu estou sentindo que tem alguma coisa aí. E ele se coloca meio num suposto saber aí, né? Influência do campo. Bem, é isso aí também que eu vejo, Thiago. Sim, o estranhamento das outras, o Thiago colocou, sim, o estranhamento das outras pessoas é um dos melhores indicadores de que a pessoa está mudando. É a dança das cadeiras, né? Se você muda a sua cadeira na mesa, obrigatoriamente quem vai sentar também vai ter que mudar. Né? Então, esse é o jogo. E lembrando sempre, a pessoa busca uma ratificação, mas a gente oferece uma retificação subjetiva. Qual é a sua responsabilidade nesse mal que te aflige? Ou seja, te colocando como sujeito de que o não tomar uma decisão, não escolher, já é uma escolha. E você não escolher, você impacta de alguma forma. Colegas, por hoje é isso. Alguém quer pontuar a finalização? Quer falar algo? Então, não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, eu digo para os colegas que amanhã temos a leitura do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, e a partir do dia 27 teremos o início de um curso sobre o inconsciente, no qual me privei de falar do inconsciente do Winnicott, para privilegiar aqueles colegas que vão estar conosco, né? E uma forma também de retribuição pela pesquisa de 6 meses, que a gente sabe que não é fácil, como diria o Milor Fernandes, cultura é um negócio que está fora de moda. Então, a gente vai por esse lado aí. E terça-feira, 8 da noite, novo ciclo de supervisão. Espero vocês lá, tá bom?
Tchau, tchau. Obrigado a todos. Bom dia.